Entra na minha cabeça, Guiné, ajuda para macerar. Guiné tem força pra guiar. Entra na casa, Guiné, me reze da cabeça aos pés. Me reze da cabeça aos pés. Me reze da cabeça aos pés. Tati. Me leva ao Guiné, me traz um canto de fé, reza a minha coragem, entra na minha cabeça, Guiné. Arruda para macerar, Guiné tem força pra guiar. Entra na casa, Guiné, me reze da cabeça aos pés. Me reze da cabeça aos pés. Me reze da cabeça aos pés. Tati. As mães sempre ensinam muita coisa para capoeira, né? Primeiro por ter a presença das crianças, né? As mães sempre levam seus filhos, eu acho que as mães são as primeiras mestras dos seus filhos. Toda mãe começa a ensinar o filho a botar a cabeça no chão, a gingar, a fazer as primeiras brincadeiras. Se você leva o seu filho muito pequeno por uma aula de capoeira, ele vai ter confiança em fazer porque a mãe está presente, né? Então essa educação matriarcal começa desde o mamar, né? Se você vai levar uma criança para fazer natação ou fazer qualquer coisa, ele confia na mãe que está presente. Então, para mim, as mães são as primeiras mestras das crianças, né? Então, se Mandinga vai ensinar, vai sair para caçar, ela vai ensinar a macumba a caçar, né? Então, isso está na linearidade das mães, né? E é uma diferença muito grande, porque a capoeira sempre foi um espaço onde tinham muito mais os homens presentes, né? Então, quando tem a mãe, ela leva a criança, ela começa a pensar essa diversidade, essa presença, né, da brincadeira, da capoeira enquanto brincadeira, mas é uma brincadeira que faz com que as crianças aprendam. Então, é aprender brincando, é aprender a partir da brincadeira, a partir dessa simplicidade que é, né, ter uma criança na capoeira. Lá com o mestre negativo tem o Antônio. O Antônio, eu acho que ele tem 3 anos.
ele já tá tocando um berimbau, assim. Eu sempre fico muito espantada com ele. Ele segura um berimbau e ele olha para a capoeira com uma devoção, como gente adulta. Sempre muito sério, ele senta, ele pega a baqueta, ele toca assim de uma forma, né? E porque a capoeira tá dentro de casa, né? Então lá com o mestre, assim, tá todo mundo na capoeira muito presente. Então eu vejo daqui uns anos o Monan já também segurando seu berimbau, aprendendo a tocar, né? Porque essa educação matriarcal não está só no sentido de mãe que pare, mas está muito nessa é, generosidade de compartilhar conhecimento, sabe? Não é só nessa perspectiva de ter um filho, mas existem outras formas de ser mãe, né? Então a capoeira está muito nesse lugar, né? Do matriarcado mesmo, assim. Eu vejo por aí. Eu acho que as mulheres trabalham na diferença. Você não vai em nenhum grupo de capoeira que tem mulheres, pode até ter, mas a maioria das mulheres com as quais eu me identifico, né, esse lugar de ser mãe e mestra, ela vem nesse sentido de que você tem que criar novas metodologias para dar aula. É muito diferente de você ir num espaço onde a capoeira já está pronta e você tem que se encaixar naquele modelo. As mães sempre vão procurar várias formas para que você possa aprender. E dentro desse caminhar que eu estou como mestra, eu vejo que as pessoas que fazem parte desse caminhar junto comigo geralmente são pessoas muito diferentes, né? Ou são pessoas que foram excluídas de algum lugar, não se sentiram integradas em algum lugar, né? Mas são pessoas que não estão procurando só o movimento, né? Elas estão procurando o acolhimento, elas querem estar junto em comunidade, elas querem aprender no coletivo, né? Querem compartilhar também desse espaço que nós como mães sabemos proporcionar. Então, a capoeira, enquanto uma mãe para mim, me ensinou sobre muitas coisas. Me ensinou a caminhar, me ensinou a solidão, me ensinou a ficar distante de casa, mas me ensinou a fazer comunidade. Me ensinou a criar um espaço onde eu sou mãe, onde eu sou filha, onde eu sou irmã, onde eu tenho uma nova família. Então, eu sinto que é diferente. E eu sinto que é diferente quando a gente canta, quando a gente toca, quando a gente está junto. Não é igual a qualquer espaço de capoeira, né? Tem uma força diferente ali. Sobretudo com essa questão do cuidado. A gente tem muito cuidado. Como colocar, como transmitir, como puxar a orelha, como chamar a atenção, né? Porque também não é só um espaço de prática, mas é uma forma de estar no mundo. Então, em 2016, eu comecei a fazer aula sozinha em casa.
Eu tentei treinar com outras pessoas e tentei treinar com uma pessoa em Salvador que disse pra mim que eu tinha que esquecer tudo que eu tinha aprendido de capoeira e que eu tinha que começar uma nova coisa com ele. Mas eu tinha muito respeito pelo meu mestre, né? O meu mestre, ele deu aula para minha irmã, ele é amigo da minha mãe, a irmã dele trabalhava junto com a minha mãe. Então, assim, meu mestre era muito importante para mim na capoeira e eu não tinha como esquecer só porque eu estava na Bahia. Então, eu comecei a treinar só. Comecei a treinar no quarto, num espaço muito pequeno, assim, de 1 metro talvez. E queria me desafiar com o estudo da bananeira. Meu quarto tinha um teto mezanino, um teto pequeno. Então, meus pés alcançavam o teto e eu ficava com a mão no chão. E comecei a fazer esse estudo do eixo. Comecei a encaixar e entender o eixo muito rápido ali. E depois uma aluna, uma amiga, que hoje em dia é minha aluna, que mora muito próximo de casa, começou a ir para minha casa e a gente começou a fazer aulas juntas. A gente acordava às 5 da manhã e sempre a gente fazia aula juntas, aí fazia um pouco de yoga, um pouco de acro yoga, aquela coisa de bioenergética, né, assim, de levantar nas pernas, que era uma brincadeira também que minha mãe fazia muito comigo, né, que as mães fazem com as crianças, assim, de botar no pé, botar a perna para cima e segurar assim. Então a gente começou com essa memória, com essa brincadeira afetiva, assim. E aí o grupo começou a crescer, mas eu ainda nem tinha essa pretensão de ser capoeira. A gente misturava várias coisas ali para manter o corpo saudável, para fazer uma atividade física. E aí, em 2017, quando depois de 14 anos sem ir no Maranhão, eu fui para lá e meu mestre me reconheceu como mestra numa roda assim na rua, publicamente. E logo 2 semanas depois ele fez a passagem. Então, isso para mim foi mais forte, criar meu grupo depois da passagem dele, assim, né? Eu achei que eu tinha que assumir esse lugar, né? E também estudando dança, estando dentro da universidade como mestra, eu estava começando a fazer o mestrado e o tema também era uma brincadeira que tem no Maranhão, que era o tambor de crioula. E isso também fazia parte desse corpo brincante, né? A minha casa começou a ser essa referência do bumba boi, do tambor de crioula, da capoeira. Então a gente começou a entender esse espaço como um centro de tradição viva. Era manter viva as brincadeiras, as atividades. E depois disso já não parei mais e tem 8 anos que tem pessoas que passam, outras ficam, mas que eu sigo aprendendo sobre como ser mestra. É um caminho árduo, sobretudo por estar em Salvador, que é o centro, né, da capoeira, e como mulher vindo de fora, de um lugar que as pessoas não conhecem muito pela diversidade de capoeira ou pela diversidade de danças. Então, Salvador me obrigou também a eu fazer o meu espaço, a eu plantar ali a minha semente, né? Trazer nessa malinha de mão e começar a tirar essas oralidades vivas, né? Essa cultura oral, né? Trazer esse conhecimento que eu carrego. Então, tem coisas que na dor, na saudade vão te impulsionar, né? E a saudade me fez virar uma mestra, me tornar, né?
Não que eu já esteja pronta, né? Eu acho que ainda falta muito, mas sobretudo a saudade de casa me fez continuar, me fez construir o meu próprio espaço. Eu comecei também com a minha avó. Minha avó não fazia capoeira, mas minha avó era professora. E no recreio em casa tinha um LP, aquele LP O Bahia, que foi lançado na década de 70. Então minha mãe sempre colocava, eu fui criada por ela e chamo ela de mãe, né? Minha avó. Então ela sempre no recreio colocava o Eu Bahia, esse CD, que cantava capoeira, e a gente brincava na porta de casa, assim, né? Eu lembro que era bem precário, assim, a rua não tinha saneamento básico, era meio cheio de buraco, mas a gente sempre, na hora do recreio, ia pra porta brincar. Foi minha avó que me ensinou os primeiros passos da capoeira, me alfabetizou, então quando eu saí de casa, eu já sabia o que era capoeira, eu já sabia escrever, já sabia ler, até ir treinar com o meu primeiro mestre, que foi o mestre Betinho. Ele se mudou para minha rua, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade e fui treinar num grupo, numa academia. Mas antes a capoeira estava na rua, assim, como brincadeira. Então sempre tinha brincadeira de capoeira. Não era. As academias ainda não tinham esse formato na década de 80, né? De roupa, camisa. Então era brincadeira de rua. Eu comecei na brincadeira de rua, até começar a entender esse espaço também formalizado dentro da academia, onde você tinha que ter a calça, a camisa, né? E depois disso, aos 14 anos, eu começo a treinar com o mestre Osamor, que foi a pessoa que me reconheceu como mestra. É, São muitos desafios porque nós, como mulheres, sempre somos desacreditadas, né? A gente tem que ser sempre muito boa em tudo que faz. E eu, desde muito cedo, eu sempre fiz dança. Eu sempre cantei, atuava, então não sei se eu era hiperativa, não sei, mas possivelmente. Então eu fazia muita atividade. Eu joguei handebol, eu estudava, eu fazia capoeira, fazia dança. Mas a capoeira ficou muito forte porque na dança a gente juntou a capoeira e a dança, a capoeira era a nossa preparação corporal para um grupo que chamava Gedan, grupo de dança afro-malungos, que eu entrei mais ou menos com 14 anos e fiquei lá até os meus 18, 19 anos. Então tinha lá vários grupos de capoeira e meu mestre foi uma pessoa que chegou lá também. E eu comecei a seguir ele. Ele saiu depois do Gedan e foi para Liberdade, um bairro que tá lá no Maranhão, né? Um bairro preto, periférico. E a gente começou a treinar no Japiaçu. Então eu fiquei seguindo ele desde então e não deixei mais a capoeira, assim, né? Hum, Acho que as minhas derrotas me, me ensinaram um caminho de resiliência, né? Acho que as minhas grandes derrotas foram
você ser desacreditada, sobretudo quando você sofre algumas violências dentro da capoeira, em que as pessoas te culpabilizam para inocentar uma pessoa que já está acostumado a violentar, né? Então a capoeira também é um espaço de violência, né? Ainda mais a depender de quem está à frente dessa capoeira. Mas essas derrotas que eu tive em muitos espaços, né? Na Bahia a gente enfrenta muito isso, né? A xenofobia, por você não ser do lugar, então você é desacreditado ou você é desvalorizado. Tem muitas pessoas que não me reconhecem como mestra, mas para mim não é o interessante, não é ser reconhecida como mestra, seria muito mais o respeito enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto alguém que resguarda o conhecimento. Então a minha derrota é ver que o próprio povo preto não consegue ser fiel a tudo que a capoeira plantou, né? Assim, a capoeira surgiu como uma fuga de luta de trabalho, de opressão, de escravidão. Então, são tantas ideologias que vêm sendo criadas em cima da capoeira, né, como aquilombamento, respeito, uma prática de liberdade, conquistar determinadas coisas. Então, a minha maior derrota é perceber que, às vezes, a nossa luta é contra os nossos. A gente tem que caminhar e não se identificar com muitas coisas, né? Assim, eu passei por algumas violências e isso não acabou em mim. Também passou por minha filha, né? Minha filha dentro da capoeira também foi violentada, né? Nesse sentido de assédio sexual, né? A pessoa com a qual ela treinava também esperou um momento de oportuno, né? Para violentar, né? E aí ela foi muito forte, porque ela guardou aquilo com ela, ela não quis me contar, porque no mesmo tempo eu também estava passando por uma história de violência, e ela não quis me contar, assim. Mas ela abandonou a capoeira durante muito tempo e eu não sabia por que ela tinha abandonado a capoeira. Então a gente teve que passar por um processo de cura juntos, mas ela calada, ela no silêncio, sem me dizer o que tinha acontecido. Mas isso fez com que ela voltasse para casa. Ela voltou a treinar comigo depois de ter sofrido uma violência também dentro da capoeira. Então, e isso fragiliza muito a gente, mas também faz com que a gente renasça com uma força maior, né? Sobretudo quando a gente tem crianças, quando a gente acredita na força das crianças, quando a gente sabe que essa luta não é só uma luta contra a opressão que tinha ficado no passado, mas é uma luta de sobrevivência, né? A gente tem que refazer os caminhos, a gente tem que refazer as forças, a gente tem que criar novas estratégias, criar novas rotas. O tempo inteiro a gente tem que abandonar e criar novos caminhos. O tempo inteiro a gente tem que ter resiliência, ter uma força para continuar. E eu vejo que a minha maior vitória é encontrar pessoas que estão no mesmo caminho que eu, as pessoas que acreditam na mesma força, que acreditam que isso é uma prática de saúde. Eu acho que quando eu entendi a capoeira como uma prática de saúde, eu acho que ela se distanciou de muitas outras capoeiras. A capoeira que quer estátua, a capoeira que quer salto, que quer movimento, que acha que só o movimento que importa, se você não tem uma boa bananeira, se você não tem um macaco. Mas a capoeira envelhece, né?
E a gente tem que saber caminhar com ela em vários estágios da vida. Não só quando você tá novo, viril, forte, né? Mas a capoeira envelhece. E como é que você ensina sobre esse processo de nascer e morrer, de renascer, né? Dentro dessa circularidade. Então é muito complexo. São muitos caminhos de aprendizagem. Uma rede de apoio, né? Ah, isso. Eu, em volta de mim se criou uma rede de apoio de pessoas que me amam, de pessoas que me cuidam e de pessoas que estão presentes na minha vida até hoje. E o fato de eu ser mãe me fez continuar porque você precisa ser exemplo, né? Eu tinha muito medo da minha filha desenvolver a ansiedade e a síndrome do pânico, mas ela desenvolveu. E eu acho que o melhor espelho que eu posso ser para ela é me refazer, assim, né? Ter esse tempo de solidão, de adoecimento, né? De, de resguardo mesmo, né? Porque eu fiquei resguardada durante muito tempo. É como se eu voltasse de novo pro útero. É como se eu tivesse de novo no ventre da minha mãe, entendendo todas as forças dos meus ancestrais. E nisso a gente começou a caminhar junta, tentando entender até onde que essas dores, até onde que essas heranças genéticas, que não estão só necessariamente no gene, mas a gente herda dores, a gente herda traumas. Então, como que a gente poderia traçar um processo de cura para que nossas novas gerações não herdassem isso, né? E ela jogando, minha filha gosta muito da espiritualidade, ela consulta várias áreas e num jogo de numerologia e de alguma coisa que ela fez, a pessoa falou para ela que ela foi destinada a curar todas as dores da família, que isso ia terminar nela, que não ia que isso não ia passar para novas gerações, né? Então, desde então a gente vem olhando com muito cuidado quais são os nossos traumas, a gente conversa muito sobre isso, a gente conversa sobre as dores que ela teve de abandono na infância por parte do pai, mas as dores também que a gente
vai construindo, né? Porque a gente não tem um livro sobre como ser mãe. Então, lógico, a gente vai se traumatizar ou traumatizar nossos filhos por alguma coisa, né? E eu acho muito lindo como que ela é um, ela é um caminho para mim, assim, ela é uma esperança, assim. Então, tudo que eu tenho de potencial e que eu posso melhorar, eu sei que isso vai estar projetado na vida dela, né? E a gente conversa muito sobre isso. A gente é muito próxima, então coisas que eu não consegui fazer com minha mãe, seja pelo trabalho, minha mãe sempre teve que trabalhar muito, então eu tive uma distância muito grande da minha mãe, mas estava muito próxima da minha avó. Então isso com a minha filha já é um pouco diferente, assim, mesmo agora a gente morando longe, mas a gente tenta ao máximo ter essa conexão, ter esse conversar não mais nesse sentido de eu sou a mãe, ela é a filha, né? Mas de entender que ela tem muitas coisas para me ensinar, né? E ela vem fazendo isso, assim. Ela tem uma coragem absurda, né? Morar sozinha num lugar, resolver coisas, é muito destinada, né? Tem muito foco naquilo que ela quer. Então, é esse espelho, assim, tanto eu espelho essa coragem nela, como ela me retroalimenta, assim, ela manda de volta essa força. E ser mãe para mim é muito sobre isso, assim, se você consegue entender que seu filho veio para te ensinar muitas coisas, sobretudo te ensinar a ser mãe. A gente não, as pessoas podem dizer para você, amamenta assim, mas só o seu filho vai lhe dizer como é que você vai amamentar. Vocês vão criar uma forma, uma conexão única. E acho que ela me escolheu, a gente se escolheu, né? Acho que em outros planos e vem dado certo, assim. Né? É muito lindo esse momento de maternar. Eu acho que por isso que eu gosto muito das crianças, porque nesse tamanhinho, quando eles começam a andar, quando eles são muito pequenos, assim, é uma força muito grande. Os pais podem estar ali presente, né? Eles aprendem muito também com os pais, mas essa força vital, né? É desde do mamar. Eles têm muito a referência materna. As crianças têm essa referência materna, até eles olharem para o pai e entender que ali também é um porto seguro para eles. Mas essa força materna é muito orgânica, vai te ensinar muito sobre, né, sobre como ser mãe. Não tem cartilha para isso, não adianta as pessoas criarem grupos ou escolas para dizer, olha, é assim, você tem que ir por esse caminho, né? Só vocês vão descobrir juntos, não tem como, né? Minha filha foi muito única, assim. Eu acho que toda maternagem é única. Você pode ter 10 filhos, mas cada um vai ser muito diferente. Tava na beira do mar quando a sereia cantou, a maré derramou. Vou rezar pra mamãe Emanjá. Tava na beira do mar quando a sereia cantou, a maré derramou. Vou rezar pra mamãe Emanjá. Tava na beira do mar quando
rezar pra mamãe Iemanjá. Tava na beira do mar, quando a sereia cantou, a maré derramou. Vou rezar pra mamãe Iemanjá. 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 Tava na beira do mar, quando a sereia cantou, a maré derramou. Vou rezar pra mamãe Iemanjá. Tava na beira do mar, quando a sereia cantou, a maré derramou. Vou rezar pra mamãe Iemanjá. Tava na beira do mar, quando a sereia cantou, a maré derramou. Fui rezar pra mamãe Iemanjá. Tava na beira do mar, quando a sereia cantou, a maré derramou. Vou rezar pra mamãe Iemanjá. 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 Tava na beira do mar, quando a sereia cantou, a maré derramou. Fui rezar pra mamãe Iemanjá. Tava na beira do mar, quando a sereia cantou, a maré derramou. Fui rezar pra mamãe Iemanjá. 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 Eu comecei a entender que eu não precisava, porque já que a Bahia é uma grande referência da capoeira, eu estava morando sozinha, eu tinha me separado do meu ex-marido, e foi nesse momento também, quando eu me separo, que eu volto a praticar, né? Assim, ainda casada com ele, eu dava aula, dei aula na Amazônia para crianças indígenas. Então, em todos os lugares eu sempre dei aula de capoeira. Mas quando eu cheguei na Bahia, talvez por ser a Bahia, eu fiquei com receio de me colocar nesse lugar, né? De alguém que vai ensinar capoeira. Então, eu queria aprender com alguém. Mas a partir do momento em que a pessoa não respeitou o que eu tinha de conhecimento, eu entendi que eu tinha que caminhar com as minhas próprias pernas e que eu tinha maturidade suficiente para continuar. E eu acho que nem que você queira, você não pode deixar o que você sabe, o seu conhecimento, né? E embora a Bahia seja uma grande referência, também me ensinou a ter muita resiliência, porque
se você recebe vários nãos, teve pessoas também que me disseram sim. E foi ali que eu percebi que eu tenho que continuar com as pessoas que acreditam em mim, não com as pessoas que não acreditam, que desdenham, que não querem me ver crescer, né? E aí, desde então, eu visito e caminho com essas pessoas, assim, né? Eu acredito nessas pessoas. E acho que esse é o sentido da capoeira, né? Você tá como o próprio sentido de Malungo, né? Você tá na mesma viagem com a mesma pessoa que vai te impulsionar, porque a capoeira não é algo que é para te colocar para baixo, né? É para te impulsionar. Então não tem como você treinar com uma pessoa que acredita que você tem que esquecer tudo que você já sabe, sendo que isso é impossível. Então é muito mais você entender esse lugar de ego, né? Do tipo, e a humildade é mãe da sabedoria, né? Então, se você tem humildade o suficiente para dizer muito obrigada, mas eu vou continuar em outro lugar, eu acho que tem muitos aprendizados para acolher. E foi isso que eu fiz.